Olá pessoal, bem-vindo à Acessibilidade iOS. Segue a demonstração do aplicativo Via OptaNav, um aplicativo de GPS online patrocinado pelo laboratório Novartis, que possui três principais características. A primeira, a navegação curva a curva de um ponto A até um ponto B. A segunda, o usuário poderá criar uma lista de pontos favoritos. Você poderá salvar a sua posição e depois utilizá-la. E terceiro, saber a sua posição, sabendo o nome da rua e mais ou menos aproximadamente a numeração. Também pontos de interesse ao seu redor. Poderá verificar alguns pontos de interesse. O que são pontos de interesse? Mercados, bancos, lojas, farmácias, restaurantes, etc. Vai variar conforme a sua região. Primeiro, um recado importante: os usuários que queiram saber mais informações sobre acessibilidade no iOS ou querem tirar as suas dúvidas, participem da nossa lista. Para isto, basta enviar um e-mail para lista@acessibilidadeios.com.br. Automaticamente receberá um e-mail com todas as instruções de como participar. Se não caiu na sua caixa de entrada, verifique na sua caixa de spam. Continuando, primeiramente instalando o aplicativo. Para instalar, acesse a App Store. Na parte inferior da tela, uma exploração tátil da direita para a esquerda. Localiza buscar, 2 toques. Na parte superior, localiza o botão campo de texto. Nesse campo de texto, 2 toques e digita Via OptaNav. Lembrando que existem vários aplicativos que começam com Via Opta. Então é o Via OptaNav. Soletrando VIAOPTA espaço nave. Bom, busca, você cairá, será o primeiro aplicativo que ele irá te sugerir. Procura o botão obter, depois instalar. Pronto, aplicativo instalado. Estou com o aplicativo aberto aqui na tela. Primeiramente, na parte superior, primeira coisa, abriu o aplicativo, vamos configurar, vamos acessar a opção configurações. A opção fica na parte superior da tela, é a primeira linha, mais ou menos 1 centímetro tem essa linha. Visualmente o ícone fica do lado direito, porém a tabulação pega a linha toda. Então temos essa linha fina na parte superior. 22.12, configurações. Configurações, 2 toques com o dedo. Configurações. Você caiu na sua tela de configurações. Este aplicativo ele foi feito para usuários com baixa visão e usuários com perda visual total. Então a primeira opção é para escolher a cor do tema. Então o usuário poderá colocar tema branco ou tema escuro. E temos diversas outras opções que são todas intuitivas. Tem uma opção interessante que é a opção do fone de ouvido. Unidades imperiais. Modo de fones de ouvido ativado. Modo de fone de ouvido ativado. Desta forma, utilizando um fone de ouvido original no seu dispositivo Apple, você poderá, apertando uma vez o botão player, ele irá falar a sua posição atual, rua e mais ou menos a numeração. Apertando 2 vezes, você poderá salvar essa posição. Lá na sua lista de favoritos, ficará com o nome da rua, o nome do favorito. Depois, apertando 3 vezes, se você tiver numa navegação do ponto A até o ponto B, ele irá repetir a última instrução que ele te deu. Se ele deu uma instrução, ó, vire a 50 metros à esquerda na rua fulano de tal, e se você esqueceu, aperta 3 vezes rapidinho, ele repete essa última instrução. Tá? Então é bem interessante ativar essa opção. Temos outras opções, é bem intuitivo, vai procurando e configurando conforme seu perfil. Na parte superior direita temos o botão Carga da bateria. Fechar. fechar, 2 toques. Fechar. E voltamos aqui para a tela inicial do aplicativo. Nessa tela inicial temos 3 botões grandes, tá? Cada botão tem uma cor, porque ele foi feito esse aplicativo também para o usuário com baixa visão. Mais ou menos os botões são 3 colunas. Uma coluna na parte inferior deitada e 2 colunas, uma na esquerda e uma na direita, em cima dessa coluna que está deitada, tá? Então cada coluna tem uma cor. Se você tatear no lado esquerdo da tela, mais ou menos no centro, você localiza o botão Lista de favoritos. Lista de favoritos. Então, durante o vídeo, sempre veremos uma opção salvar nos favoritos. Quando você salvar, irá aparecer aqui na lista de favoritos. Do lado direito temos a opção Novo destino. Novo destino, tá? Para você iniciar uma navegação do seu ponto atual até um ponto que você uma rua, o nome de uma rua. E na parte inferior da tela, Posição. Botão. posição. Você saberá a sua posição atual. Então iremos começar a demonstração aqui pela sua posição. Lembrando de uma coisa, esse aplicativo só funciona online, você precisa ter um plano de dados. Outro detalhe, também temos a versão desse aplicativo para o seu Apple Watch. Também funciona muito bem. Então vamos lá, acessando aqui esse botão posição. Posição. 2 toques. Posição. Estou procurando pelo seu endereço. Você Bom. dá 2 pontos. Rua Rudolph 20. Lembrando que eu estou na parte
interna de um edifício, então ele dará a minha posição sempre, ele terá um erro na minha posição. Então, como aqui a demonstração é apenas para o usuário ter uma ideia, a minha posição está com erro, ele deu aqui minha localização na parte superior da tela. Você está em 2 pontos, Rua Arruda Alvim, 23 hífen São Paulo, ponto precisão 70 metros. Tá? Ao centro da tela temos o mapa, você pode até tatear nesse mapa que o mapa é acessível, então você saberá o nome das ruas, alguns pontos de interesse, inclusive ele fala no mapa, mas sugiro que isso daqui utilize apenas quem tem baixa visão. E na parte inferior da tela temos 2 botões, cada botão com uma cor, não sei falar quais são as cores, porém do lado esquerdo Ações. temos aqui o botão Ações. O que significa, sempre que encontrar um botão Ações, ou é para compartilhar ou para salvar essa posição. Então você tem aqui a opção de salvar, ou pelo fone de ouvido, aquele atalho, dando 2 toques no botão Player, se aquela opção em configurações estiver ativada. Então do lado esquerdo temos Ações e do lado direito Explorar PTIs ao redor. explorar PTIs, explorar pontos de interesses ao redor. É muito importante essa parte aqui, vamos lá, pontos de interesse. Explorar. Aguarde. Reticências. Bom, primeiro detalhe, ele vai te exibir uma lista de pontos de interesses classificado por categoria. Então, você entrando na categoria, algumas categorias, você terá subcategorias. Primeiramente, cada região vai variar o número de categorias e subcategorias que ele irá te exibir. Ele utiliza essas informações do Google Maps. Então, não são todos os lugares que estão inseridos no Google Maps. Então, muitas vezes você vai procurar um banco. Ah, não estou localizando aquele banco aqui. E esse banco está na minha rua, eu sei que existe, mas não localiza aqui, porque esse banco ainda não foi inserido na base de dados do Google Maps. Então, ocorre isso. Bom, vamos lá. Na parte superior dessa tela, temos um campo de busca. Campo de busca. Tá, nesse campo de busca, para que serve? Um exemplo, digita McDonald's. Ele já vai te listar diretamente os McDonald's que existem aqui na região. Aí você localiza, ele vai te dar sempre o nome e a distância. Então você pela distância sabe qual é e o nome da rua que se encontra aquele ponto de interesse, aquele McDonald's. Abaixo temos aqui uma opção. Cruzamentos. Cruzamentos, depois. Acessibilidade, alimentação, educação, finança, lazer, lojas, outros, saúde, transportes. Bom, temos várias aqui, ó, várias categorias. Lembrando, o número de categorias irá variar de região para região. Estou aqui numa região que é perto do centro da cidade, então tem diversas categorias. Dependendo da região que você se encontre, pode aparecer 1, 2, 3, enfim, vai variar muito conforme a região. Bom, a primeira, eu vou demonstrar 2 opções aqui nessa tela. A primeira será aqui, ó, a primeira opção chamada Cruzamentos. Essa opção é bem interessante e pode te auxiliar bastante. Acessando essa opção Cruzamentos, você cairá numa tela onde você terá no centro da tela todos os cruzamentos ao seu redor. Mas não é essa a parte interessante. A parte interessante é, se você girar o aparelho, o seu telefone, tá? A parte da frente será o teu guia, a parte da frente do seu aparelho. Se você apontar o aparelho para frente, ele vai falar o nome da rua do cruzamento da frente. Rua fulano de tal com rua fulano de tal. Se você apontar para trás, ele vai falar o nome do cruzamento que está atrás de você. Se tiver um cruzamento do seu lado direito, aponta para o lado direito, ele irá falar o nome daquele cruzamento, daquela rua. Então, é bem interessante essa parte de cruzamento, porque ele utiliza o teu sensor compass, que é o sensor bússola, para te orientar. Então, vamos demonstrar como estou na parte interna de um prédio, possa ser que ocorra alguma falha. Cruzamentos. Acessei a opção. Selecionado. Cruzamentos. Bom, ele já caiu na minha tela de cruzamentos. No centro da tela eu tenho Rua Silvio Sacramento. todos os cruzamentos aqui. Ele está detalhando todos os cruzamentos no centro da tela. Agora eu vou girar o aparelho. Estou girando. Vamos ver se dá certo. Bom, às vezes falha. Girei. Cruzamento 2 pontos. Aí. Teodoro Sampaio. Rua Arruda Alvim, 30 metros. Bom, ele achou aqui o primeiro cruzamento. Vou virar para baixo agora nas minhas costas. Cruzamento 2 pontos. Rua Teodoro Sampaio. Rua Oscar Freire, 120 Achou. metros. Bom, ele achou os cruzamentos tranquilamente. Se falhar, tô na rua, falhou. Faça o seguinte, desliga a tela do dispositivo, aperta aqui o botão liga e desliga e gira, ó, vou apertar o botão liga e desliga, tá? Desligou a tela. Tela bloqueada. Tela bloqueada, gira. Cruzamento. Rua Teodoro Sampaio. Rua Arruda Alvim, 30 metros. Ó, vai girando. Cruzamento. Rua Teodoro Sampaio. Rua Oscar Freire, 120 Muitas vezes você já resolve esse problema de saber a sua posição, de saber a posição apenas desligando a tela. Então, agora eu vou voltar. Na parte superior direita tem um botão para fechar a tela de pontos de interesse, mas eu vou voltar. Voltar. Do lado esquerdo superior temos o botão voltar. 2 toques. Voltar.
Voltei para aquela lista de categorias. Então estamos aqui na lista de categorias de pontos de interesse. Então irei procurar um outro ponto de interesse, irei efetuar uma navegação do meu ponto atual até aquele ponto de interesse. Então vamos lá. Alimentação, parênteses esquerdo. Alimentação. Fast food, parênteses esquerdo 24. Lanchonete Meu Rico, fast food. Bom, vamos ver o que tem aqui. Lanchonete Meu Rico, McDonald's apóstrofo S. Rua Henrique Schaumann, 148 IF em São Paulo, 1,15 km. 1,15 km, ok, esse é ideal, uma distância aí média. 2 toques em cima desse ponto de interesse. Lanchonete Meu Rico Português, Rua Teodoro 2 toques. Selecionado. Detalhe. Caímos na próxima tela. Essa tela se chama detalhe, então você pode explorar a parte superior. Eu já dou a dica, vai na parte inferior da tela explorar. Porém, você pode explorar na parte superior. Lanchonete Meu Rico Português, acerca de Você terá aí as informações, o nome do lugar, o nome da rua e mais ou menos a distância. Na parte inferior da tela, lado esquerdo, salvar. Botão. salvar. Então, salvando, irá aparecer na nossa lista de favoritos que fica na nossa tela principal. E ao lado direito, Ir para, reticências. ir para. Botão. Então vamos lá, ir para, 2 toques. Agora, quando você seleciona sempre ir para, independente da tela, durante o aplicativo iremos ver muito isso. Selecionou ir para, você sempre irá cair numa tela, que na parte superior Pontos intermédios. Lista vazia. você tem o título, no centro você tem um mapa e na parte inferior você tem 3 botões. Um botão bem na parte inferior total, que é a sua posição. Sua posição. Tá? Você não irá utilizar. E acima desse botão você terá 2 botões. Um do lado direito, Resumo do percurso. resumo, Adicionar ponto intermédio. e adicionar ponto intermédio. O ponto intermédio, adicionar, significa que você está indo do ponto A até o ponto B, porém você quer passar, antes de chegar no ponto B, passar no ponto C. Então você faz ACB, tá? Em vez de ir de ponto A ponto B. Ponto A é o seu ponto atual, ponto B é o ponto de destino e o ponto C seria o ponto intermédio. Então seria para isso. Adicionar ponto intermédio. Tá? No caso, não iremos adicionar, vamos para o lado direito. Resumo do percurso. Resumo, sempre neste aplicativo você sempre terá que acessar o resumo e depois você terá a opção para iniciar a navegação. Você nunca terá a opção direto para iniciar a navegação. Sempre lembrar, acessar resumo, você cairá numa tela que terá o resumo do percurso. No centro da tela terá todas as instruções. Ande por tantos metros, vire à direita na rua tal, anda tantos metros, vire à esquerda na rua tal. Você terá todas as instruções no centro da tela. Na parte superior você terá o botão para iniciar a navegação. Então sempre acessar resumo. Resumo do percurso. Pronto, Resumo 2 do percurso. toques. Botão. Resumo do percurso. Aguarde ponto. Aguarde. Reticências. Ele está calculando o resumo do percurso. Muitas vezes isso pode demorar aí uns 30, 40 segundos, dependendo da minha conexão, tá? Então, Vira à direita em Rua Francisco Leitão. bom, 840. então aqui no centro da tela ele já me deu todo o resumo do percurso. Na parte superior da tela tem um botão, Partida. Iniciar navegação. ó, iniciar navegação. E na parte inferior, Sua posição. minha posição. Minha posição só iremos utilizar a primeira vez, já sei qual é a minha posição. Agora eu quero ir para este lugar. Então na parte superior da tela, Iniciar navegação. iniciar navegação, 2 toques. Iniciar navegação. Oriente o telefone para identificar a direção. Reticências. Olha que bacana, oriente o telefone para saber a direção. Muitas vezes você está parado, você não sabe se você tem que ir para frente ou para trás. Muitas vezes, dependendo do aplicativo de GPS, você começa indo para uma direção, aí ele fala corrigindo rota, ou não sei o que lá, ele te dá alguma instrução que você sabe que você errou a direção, aí você volta para trás. Neste não, basta girar o aparelho, ele te falará a direção correta para você iniciar. Estou girando o aparelho, como estou na parte interna de um edifício, bom, ele falha. Siga em frente por 1000 metros. Bom, Próximo né? cruzamento 2 pontos Rua Teodoro Sampaio. Nas minhas costas ele apontou, então sim, está certo. Eu tenho que descer aqui a rua. Certinho. Então você gira o aparelho. Sempre lembrando, tá? Esse aplicativo é uma ferramenta secundária para a locomoção. Então não é uma ferramenta primária, tá? Então sempre lembrando, você vai ter como referência. Nunca abandone a sua bengala, nunca abandone o cão-guia, nunca abandone o seu resíduo visual. Confie, use apenas como referência, como informação secundária. Ok? Então pronto, ele te deu a direção, só caminhar e ele vai te falando cada posição. Pode utilizar o fone de ouvido para você saber a posição atual, com um toque, 3 toques no botão player, saber a última instrução que ele deu. Uma coisa interessante, você pode, né, fazer uma exploração tátil na parte superior da tela. Próximo cruzamento 2 pontos Rua Teodoro Sampaio. Rua Oscar Freire a 150 metros. Ó, a 150 metros. Conforme eu for andando, ele vai falar 140 metros. Então, pela exploração tátil, você também pode ir sabendo se você está indo. Você pode ir sabendo se você está indo na direção certa. Só acompanhando essa lista aqui, ó.
Tá? É só ir acompanhando. Chegou no cruzamento, ele vai falar 10 metros. Quando ele fala 10 metros, significa que você já está ali próximo do cruzamento. Lógico que você vai ter que se orientar sempre pela bengala, pelo cão-guia, pelo resíduo visual. Tá? Ele, quando falar para você vira à direita, não significa que você tem que virar naquele instante à direita. A precisão ainda não é tão boa assim. Por que eu citei isso? Porque alguns usuários reclamam disso. Quando ele falar para virar, eu ainda encontro parede do meu lado quem faz o uso da bengala. Mas lembrando que aplicativo de GPS é apenas para dar referência. Continuamos utilizando todas as técnicas, tá? Porém, usamos ele como apenas informação secundária. Agora, vamos sair dessa navegação. Parte superior esquerda. Fechar. Botão. Fechei. Fechar. Ok. Botão. Ok. Ok. Tá? O aplicativo é bem colorido, é que eu não consigo falar para vocês as cores, tá? Mas eu sei que ele é bem colorido, ele tem bastante cores, cada tela, cada botão tem uma cor diferente, tá? Então para o usuário com baixa visão acaba facilitando na rua, para ele já vai decorando as cores para utilizar sem a necessidade de ver o símbolo ou ler alguma coisa que apareça escrita na tela. Então eu cancelei a navegação, na parte superior agora eu vou procurar o botão tela inicial. Início, aqui ó, pronto. Início. Caímos na tela início. Na tela início já falamos aqui então do botão posição, demos aqui uma demonstração do botão posição, que é a parte inferior. Agora vamos demonstrar aqui o botão esquerdo. Lista de favoritos. Lista de favoritos. Lista de favoritos. Então você vai adicionando os favoritos. Rua Teodoro Sampaio, 340. Bom, adicionei esse favorito, você vai adicionando vários favoritos e você pode utilizar depois esse favorito para navegar até este favorito. Para excluir um favorito, muito simples, um arrasto de um dedo de baixo para cima, ó. Excluir. Excluir, fiz um arrasto de um dedo de baixo para cima, 2 toques com o dedo. Excluído. Pronto, excluído aquele favorito. Aqui no centro da tela temos todos os favoritos. Aqui ao lado esquerdo, na parte inferior esquerda, Ações. temos um botão de ações para compartilhar todos os favoritos. Então temos algumas opções relacionadas a esses favoritos. E do botão do lado direito, Sua posição. sua posição, a mesma coisa que vimos lá na tela anterior, minha posição. Então posso escolher um favorito. Shopping Paulista, Praça Osvaldo Cruz. Tá. Lembrando que você pode utilizar o gesto 3 dedos na tela. Linhas 1 a 3 de 6. Linhas 1 de 3 de 6. Então eu posso subir que eu tenho mais informações a serem exibidas. Então arrasto de 3 dedos para cima, no centro da tela ele sobe a tela. Então vamos lá, ó. Shopping Paulista. Shopping Paulista, Praça Osvaldo Cruz. 2 toques com o dedo. Selecionado. Detalhe. Bom, caímos na tela detalhe. Na tela detalhe, sempre parte superior, teremos o nome do lugar. Shopping Paulista, cerca de 4,20. Tá? O nome do lugar e a distância e o nome da rua. Na parte inferior da tela, Ações. ações. Salvar, compartilhar. Lado direito. Ir para. Reticência. Ir para. Botão. Então, ir para, depois teremos o botão resumo e depois o botão iniciar navegação. Ir para. Reticências. Ir para. Pontos intermédios. Bom, caímos nessa tela ir para. Lista vazia. Na parte inferior da tela, Adicionar ponto intermédio. adicionar ponto intermédio, Resumo do percurso. resumo, Botão. Sua posição. sua Botão. posição. Sua posição você já sabe. Resumo do percurso. Sempre ir em resumo. Resumo, 2 toques. Botão. Resumo do percurso. Aguarde ponto. Aguarde. Reticências. Vira à esquerda em Avenida Doutor Enéas Carvalho de... Bom, aqui no centro da tela temos todas as instruções, um resumo do percurso. Você pode navegar, saber todas as ruas que você passará. E na parte superior, Resumo. Iniciar navegação. Botão. 2 toques. Iniciar navegação. Oriente o telefone para. Siga em frente por 100 metros. Próximo cruzamento 2 pontos. Rua Teodoro Sampaio. Rua Rua Dalvina 30 metros. Girei o telefone, ele já identificou a direção correta e já vibrou. O aparelho já tremeu, então já sei a direção que eu tenho que caminhar. Mesma coisa que fizemos na outra navegação. Sempre lembrando, primeiro o botão resumo, aí caímos na tela de resumo e depois teremos o botão iniciar navegação. Muitos usuários confundem com essa opção, tá? Eles imaginam que já nessa tela teremos o botão iniciar navegação. Não, sempre resumo e depois iniciar navegação. Vamos sair, botão esquerdo superior. Fechar. Botão. Fechar. Ok. Botão. Ok. E depois, Resumo do percurso. na parte superior direita, Início. botão início. Início. Configurações. Bom, só falta visualizar o terceiro botão. Novo destino. Botão. Novo destino. Acessando. Novo destino. Campo de texto. Está editando. Insira um endereço. Esse botão, essa opção serve para você colocar o endereço, uma rua. Então podemos colocar o nome de uma rua. Então irei digitar aqui o ditado, irei utilizar o ditado por voz. Próximo teclado. Emoji. Ditado. Avenida Paulista, vírgula, 3000. Inseriu Avenida Paulista. 3000. Inseriu Avenida Paulista. 3000. Pronto. Ele já abre a tela, já coloca o cursor dentro do campo de edição, o teclado já está aberto. Então parte superior tem o campo de edição. No centro da tela tem 2 botões, lado direito. Ok. Ok? Botão. Cancelar. Lado esquerdo, cancelar. Ok.
Lado direito, ok, 2 toques com o dedo. Pesquisando endereço. Pronto, ele fará uma consulta e exibirá locais encontrados. Possa ser que existam mais de um lugar com o nome da mesma rua, então ele exibe aqui uma lista com os lugares. Aí você verifica qual é o lugar correto. Avenida Paulista, 3.000, São Paulo, a cerca de 1,28 km. Sim, esse é o lugar correto, basta dar 2 toques. Avenida Paulista, 3. Atenção, ponto de exclamação. Deixa eu cancelar. Botão. Bom, é meu alarme que tocou, continuando com o vídeo. Ir para reticências. Bom, ele caiu nessa tela, perguntou ir para, ok. Cancelar, botão. Ir para reticências. Salvar, botão. O que você deseja fazer, ponto de interrogação. O que você deseja fazer? Salvar. Salvar não. Ir para reticências. Ir para, ok, 2 toques. Aí caímos naquela tela, parte superior da tela temos o nome do... Pontos intermédios. Pontos intermédios. Tá. Nessa tela, pontos intermédios. Então significa que do lado esquerdo temos aqui o botão para adicionar um ponto intermédio e do lado direito temos o botão Resumo do percurso. Resumo do percurso. E na parte inferior, Sua posição. Botão. sua posição. Na minha opinião, eles deveriam tirar essa opção de sua posição aqui desta tela. Ela acaba atrapalhando um pouco, mas tudo bem. É só ir tateando a tela um pouquinho sempre para o lado direito. Resumo do percurso. Resumo do percurso, ok, 2 toques. Resumo do percurso. Aguarde, ponto. Aguarde, reticências. Bom, ele está calculando aqui. Iremos cair naquela tela. Na parte superior teremos o botão iniciar. Curva suave à direita em Avenida Doutor Arnaldo. Bom, pronto. Ele já cai falando, faça uma curva. Muitos usuários acham já está navegando. Não. Procure ainda assim na parte superior da tela. Iniciar navegação. Iniciar navegação. Parte inferior da tela. Sua posição. Sua posição. Centro da tela terá todas as Faça uma instruções. curva suave à direita em Avenida Doutor Arnaldo. Faça uma curva suave à direita em Avenida Doutor Arnaldo. 10 metros. Vira à esquerda em Avenida Doutor Arnaldo. 390 metros. Então, aqui ó, temos sempre ele está detalhando passo a passo a sua rota. Parte superior. Iniciar navegação. Iniciar navegação. Oriente o telefone para identificar a Vou direção. girar o telefone para saber a direção que eu tenho que começar a caminhar. Estou girando o telefone. Siga em frente por 300 metros. Pronto. Próximo cruzamento 2 pontos. Rua Teodoro Sampaio. Rua. Siga em frente por 300 metros. E aqui na parte superior, tateando a tela, Próximo cruzamento 2 pontos. Rua Teodoro Sampaio. Rua Dalvina 30 metros. tá a 30 metros. Conforme eu for me aproximando da próxima rua, ele vai falar 20 metros, 10 metros. Saberei sempre que estou indo para o lado certo. Se estiver indo para o lado errado, ele irá aumentar essa distância e depois ele te dará um recado, tá? Você está indo para o sentido errado. Ele sempre te dará um feedback. Às vezes demora um pouquinho, demora uns 50, 60 metros, mas ele te dará o feedback. Então sempre é importante você ir acompanhando. Depois que você tem certeza que está indo para o lugar certo, você pode bloquear a tela, pôr no bolso, usar só o fone de ouvido e ir seguindo as instruções apenas com fone de ouvido, usando o primeiro botão, um aperto no player para saber a sua posição atual e 3 apertos no player para repetir a última instrução que ele te passou. Pessoal, finalizo esse vídeo. Por favor, não se esqueçam de assinar o nosso canal no YouTube, a Acessibilidade iOS, também participar da nossa lista conforme eu falei no início. Em frente por 300 metros. Ó, ele falando aqui. Então finalizo esse vídeo, até o próximo vídeo, um abraço a todos.